Resolução dos exercícios da aula 9 do primeiro ano. Trabalho de uma força e potência. Vamos começar com dois exemplos. Exemplo 1. Seja o corpo A submetido a 4 forças conforme a ilustração a seguir. Se deslocando por 5 metros na horizontal. Qual o trabalho de cada força? Qual o somatório dos trabalhos dessas forças? Qual a força resultante? Qual o trabalho da força resultante? Dado seno de 37 graus, 0,6, cosseno de 37 graus, aproximadamente 0,8. Então aqui está o corpo A, fazendo 37 graus com a horizontal, e aqui são as 4 forças. Então vamos anotar os dados. A gente tem um deslocamento de 5 metros. Então a gente tem uma força 1 que é chamada de F, que vale 80 newtons, que faz 37 graus com o vetor de deslocamento. A força 2, que é a força normal, de 52 newtons, que faz 90 graus com deslocamento. A força 3, que é a força peso, de 100 newtons, que também faz 90 graus com deslocamento. Uma força 4, que é a força de atrito, de 54 newtons, que faz 180 graus com deslocamento. Uma força resistente contrária ao movimento. E ele pergunta qual o trabalho de cada força. Vamos colocar aqui: trabalho de F1, trabalho de F2, qual o trabalho da força 3, qual o trabalho da força 4. Qual o somatório dos trabalhos dessas forças? Então a gente quer o somatório do trabalho de Fn, de n igual a 1 até 4. Quanto que dá esse somatório desses trabalhos? A gente quer saber também qual o valor da força resultante e qual o trabalho da força resultante. Aqui foi dado para a gente o valor de seno e cosseno de 37 graus. A gente vai considerar o seno de 37 graus aproximadamente 0,6, cosseno de 37 graus aproximadamente 0,8. Essa parte aqui vai mostrar que o vetor tem o mesmo efeito que suas componentes atuando sobre o corpo. A componente x vai ser o módulo do vetor vezes cosseno do ângulo, e a componente y, o módulo do vetor vezes seno do ângulo. Então, esses dois vetores aqui têm o mesmo efeito que o vetor resultante da soma deles. Então, essas são chamadas de componentes, componente x, componente y, e esse aqui, o vetor que deu origem a esses componentes. Então, vamos lá. Bom, a gente já tem aqui anotado, foi o que eu fiz aqui, e a gente vai sempre usar, então, que o trabalho de uma força vai ser módulo da força vezes deslocamento vezes cosseno que o vetor força faz com o vetor deslocamento. Isso aqui é o cálculo do trabalho que a força faz sobre o corpo. Então, aplicando aqui para a força 1, a gente tem, então, força é 80, deslocamento é 5, cosseno de 37 graus, 0,8, a gente chega em 320 joules. Bom, se o cosseno for de 90 graus, como no caso da força 2 e da força 3, são forças na vertical perpendiculares ao deslocamento na horizontal, cosseno de 90 dá 0, então quando você multiplica o valor da força vezes o deslocamento vezes cosseno de 90, que é 0, a gente chega no resultado de 0 joule para a força normal e para a força peso, que são forças na vertical. Para o atrito, a gente tem então 54 vezes 5, força vezes deslocamento vezes cosseno de 180 é menos 1. Então, multiplicando aqui, a gente chega em menos 270 joules. Esses são os 4 valores
dos trabalhos dessas 4 forças. O somatório disso, então, vai ser 320 mais 0, mais 0, mais menos 270, que vai dar 50 joules. Então, agora vamos para o cálculo da força resultante. Então, existem várias maneiras de calcular a força resultante. Eu vou colocar todas as forças em cima dos eixos x e y aqui. Então, 3 das forças, força normal, força de atrito e a força peso, já estão sobre esses eixos x e y. Então, a gente só tem que trocar essa força de 80 por suas componentes x e y. Então, fazendo aqui, que fx é f cosseno de θ, a gente chega em 64. Essa é a componente x do vetor de 80, fazendo esse ângulo de 37 graus. E calculando a componente y, a gente chega em 80 vezes 0,6, vai dar 48 newtons. Então, essa força de 80, ela pode ser substituída por, bom, aqui a gente tem a normal, a força de atrito e a força-peso. A de 80 a gente substitui por 48 newtons aqui na vertical, para cima, que é a componente y do vetor 80, e 64 newtons na horizontal para a direita, que é essa componente x aqui, do vetor F1 de 80 newtons. Então, a gente tem aqui 5 forças. Agora que a gente tem todas as forças, ou na horizontal ou na vertical, a gente faz uma somatória simples. Na vertical, o somatório vai ser todas que estão para cima, e a gente soma todas essas que estão para cima, 52 mais 48, a gente vai ter 100 newtons aqui para cima. A gente soma todas que estão para baixo. Bom, só tem uma que é de 100 newtons. Agora a gente faz a resultante na vertical para cima, menos a resultante na vertical para baixo. A gente faz a maior menos a menor, né? Que no caso é 100 menos 100. A força resultante na vertical, força resultante, componente y, é 0 newtons, porque vai ficar 100 menos 100. Agora a componente na horizontal, a gente vai ter que somar todos que estão para a direita, somar todos que estão para a esquerda, e depois subtrair maior menos a menor. A gente só tem uma para cada lado, então a gente já pode subtrair direto. 64 menos 54, a gente tem uma componente x de 10 newtons. E se a gente for chegar na força resultante a partir dessas duas componentes, a força resultante, então, ela vai ser a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. A gente vai ter 10 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vai dar 100. Então, a força resultante é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 100, matematicamente falando, que dá mais ou menos 10 newtons. Mas como a gente está falando de módulo, a gente sabe que vale 10 newtons. E ela está totalmente na horizontal. Aqui no caso na horizontal para a direita. Que a resultante entre essas duas aqui vai ter a direção que é comum às duas, horizontal. E o sentido vai ser o sentido do maior dos dois vetores, que são contrários entre si. No caso aqui para a direita. Horizontal para a direita. Essa é a força resultante. Agora, vamos calcular o trabalho da força resultante. Então, aqui deu 10 newtons. O trabalho da força resultante vai ser o valor da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que a força resultante faz 0 graus com o deslocamento. O cosseno de 0 é 1. Então, a gente fica com 50 joules. Então, veja bem que o somatório dos trabalhos das forças sempre tem que dar igual ao trabalho da força resultante. Exemplo 2.
O elevador de um prédio em construção é capaz de erguer uma carga de 1.200 newtons a uma altura de 20 metros em 12 segundos. Nessas condições, a potência média útil desenvolvida por esse elevador em watts é de... Temos 5 opções. Então ele está dizendo que você tem um elevador que junto com a carga tem a força-peso de 1.200 newtons. E esse elevador ele vai percorrer uma distância na vertical, né, de 20 metros num tempo de 12 segundos. E ele quer saber qual é a potência média útil que o elevador faz, né, que a máquina do elevador vai fazer sobre essa carga. E ele quer em watts. Bom, a potência é trabalho sobre o tempo gasto para realizar aquele trabalho. E se a gente tem uma carga de 1.200 newtons de força-peso, o elevador, a máquina do elevador tem que fazer sobre essa carga no mínimo uma força de 1.200 newtons, né, para subir em MRU com essa carga. Então a gente vai considerar a potência média útil no caso da força mínima. Tem que ser no mínimo uma força igual a 1.200 newtons também. Então a gente calcula o trabalho dessa força para saber qual que vai ser a potência média útil que o elevador vai fazer. Então a gente está interessado se ele está subindo por MRU, a gente não quer saber o trabalho da força resultante, que a força resultante é nula, o trabalho da força resultante é nulo. A gente vai calcular o trabalho dessa força que o elevador aplica sobre o corpo, no caso da força mínima, para calcular a potência que o elevador faz. Então o trabalho vai ser 1.200 vezes 20 vezes... Bom, o ângulo que essa força faz com deslocamento é zero, cosseno de zero vale 1. Então o trabalho vai ficar 1.200 vezes 20, 24.000 joules. Calculando a potência, a gente fica com 24.000 dividido pelo tempo, que é 12 segundos. Então a gente vai ter 2.000 watts. Né? A gente tem joule por segundo. Watts significa justamente joule por segundo. 2.000 watts, alternativa C. Exercício 1. O centro de uma caixa de massa M desloca-se de uma distância d com aceleração a constante sobre a superfície horizontal de uma mesa sob a ação das forças F, Fc, N e P. Considere Fc a força de atrito cinético. De acordo com a figura acima, pode-se afirmar que realizam trabalho apenas as forças. Bom, trabalho é dado por força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores força e o vetor deslocamento. Para que o trabalho seja nula, deve acontecer uma dessas três condições aqui. O trabalho vai ser nulo se a força for nula, ou se o deslocamento for nulo, ou ainda se o ângulo que o vetor força faz com deslocamento for de 90 graus, porque cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, se uma dessas três condições aqui for verdadeira, o trabalho é nulo. Bom, aqui a gente tem a força F, que é responsável pelo movimento, a força de atrito cinético, que é contrária ao movimento, a força peso e a força normal. São as quatro forças que atuam. Nenhuma dessas forças são nulas. Então, a gente não tem a condição 1 atendida. Aqui a gente tem um deslocamento D, que também é diferente de zero. Então, a condição 2 também não é atendida. Ou seja, a gente tem que olhar para o ângulo θ que esses vetores fazem com deslocamento.
Então, aqui a força F faz um ângulo de 0 graus, a normal faz 90 graus, e a força peso faz 90 graus, a força de atrito faz 180 graus com deslocamento, né? O deslocamento está aqui na horizontal para a direita. Então, essa força F faz um ângulo de 0 graus, a força de atrito faz um ângulo de 180 graus, e as forças da vertical fazem 90 graus com a horizontal, onde tem um deslocamento. Então, serão nulos os trabalhos da força-peso, o trabalho da força-peso é nulo, e o trabalho da força normal também será nulo. Agora, aqui se pergunta, quais não são nulos, né? Quais de fato realizam trabalho, ou seja, o trabalho que não é nulo. Então, são a força F e a força de atrito FC. F e FC, alternativa A. Então, qualquer alternativa que tenha ou normal ou força-peso, a gente desconsidera porque normal e peso não realizam trabalho. Exercício 2. Um trator, utilizado para lavrar a terra, arrasta um arado com uma força horizontal de 10.000 newtons. Que trabalho se realiza neste caso num percurso de 200 metros? Temos 5 opções. O trator está aplicando uma força de 10.000 newtons por uma distância de 200 metros. A gente quer saber o trabalho realizado pelo trator sobre esse arado. Bom, o arado aqui, é lógico, tem várias forças sobre ele. A gente pode falar aqui da força-peso, força normal, a força F, que é essa que a gente quer descobrir o trabalho que essa força que o trator faz sobre o arado realiza. A gente tem a força de atrito contrário ao movimento. Mas a gente está interessado em saber só o trabalho dessa força F sobre o arado, que o trator está aplicando sobre o arado. A gente não quer saber o trabalho da força resultante e nem dessas outras forças, né? Força-peso, força normal, força de atrito. A gente só está interessado nessa força. Então, o deslocamento aqui na horizontal para a direita e a força vai estar na horizontal para a direita. Essa força que causa o movimento, ela vai fazer um ângulo de 0 grau com deslocamento. Então, o trabalho vai ser força vezes distância vezes cosseno de θ. Então, ele vai ser 10.000 vezes 200 vezes cosseno de 0 grau. Isso aqui vale 1. Então, a gente tem 10 na 4, que multiplica 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 1. Então, isso aí é 2 vezes 10 na 6, joules. Joule significa newton vezes metro, que é o que a gente tem aqui. Newton vezes metro. Então, aqui, alternativa E. Exercício 3. Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical, traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força-peso? No caso aqui do trajeto de A para B, qual é o módulo do trabalho realizado pela força-peso? Então, a gente tem uma massa de 5 kg. A gente tem uma distância 1 que é de 40 metros, e depois uma distância 2 que é de 30 metros. A gente quer saber o trabalho da força-peso. Aqui não foi informado, mas a gente pode considerar G como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que ele sai do A e vai até o B.
esse primeiro trajeto aqui na horizontal, estou chamando de trajeto 1, e o segundo trajeto na vertical, estou chamando de trajeto 2. A gente tem que diferenciar porque, com certeza, o ângulo que o vetor força-peso faz, né, com o deslocamento em cada um desses trajetos aqui vai alterar. Então, aí a gente subdivide, tá, o trabalho da força-peso de A até B. Então, vai ser o trabalho da força-peso na distância D1 mais o trabalho da força-peso percorrendo essa distância D2. Então, o trabalho da força-peso de A até B vai ser força-peso vezes o deslocamento D1 vezes o cosseno de θ que a força-peso faz com o deslocamento no trajeto D1, mais força vezes distância vezes cosseno do ângulo aqui para o trajeto D2, cujo ângulo é diferente, né, para o trajeto D1. Então, se a gente for analisar, a força-peso é sempre direcionada na vertical para baixo. Então, a gente tem que no trajeto D1, a força-peso sempre faz 90 graus. Então, nesse trajeto D1 aqui, o ângulo que a força-peso faz com o deslocamento é 90 graus. E aqui no trajeto D2, a força-peso sempre é contrária ao deslocamento. Então, o ângulo θ que a força-peso faz com o deslocamento aqui no trajeto D2 vai ser de 180 graus. Então, o trabalho da força-peso de A até B vai ser... Bom, primeiro vamos calcular a força-peso. Força-peso é M vezes G, vai ficar 5 vezes 10, de acordo com as unidades, 50 newtons. Então, a gente vai ter 50 vezes distância D1 é 40 vezes cosseno de 90 graus, mais 50 vezes 30 vezes cosseno de 180 graus. Então, o trabalho da força-peso de A até B vai ser 2.000 aqui. 50 vezes 40, 2.000, vezes cosseno de 90 é 0, mais 50 vezes 30, 1.500, vezes cosseno de 180 graus, menos 1. Então, aqui a gente vai ter 0 mais menos 1.500. Isso aqui dá menos 1.500 joules. Trabalho negativo, porque a força, bom, aqui o trabalho é nulo no primeiro trajeto, e no segundo, a força é contrária ao deslocamento. Então, é uma força resistente, realiza um trabalho negativo. Ele perguntou qual é o módulo do trabalho. Então, o módulo do trabalho da força-peso de A até B é 1.500 joules, alternativa E. Bom, aqui a gente colocou o trajeto na horizontal da esquerda para a direita. E se fosse o contrário? Se essa distância D1 na horizontal fosse ao contrário, da direita para a esquerda, não iria alterar nada. O valor da força-peso não iria mudar. A distância D1 continuaria sendo 40 metros. E o ângulo que o vetor força da vertical faz com a horizontal ia continuar sendo 90 graus, ou seja, essa primeira parte aqui iria continuar dando 0. E aqui também ele não diz que a segunda parte de 30 metros é na vertical subindo. Né? Os 30 metros aqui ele não fala se é subindo ou se é descendo. A gente fez como se fosse subindo e chegamos que o módulo dá 1.500 joules. E se fosse descendo? Bom, se fosse descendo aí já iria alterar. No caso, o ângulo aqui não ia ser de 180 graus, teria que ser de 0 graus. E cosseno de 0 graus não é menos 1, cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho ficaria 1.500 joules.
se ao invés de subindo, esse trajeto de 30 metros fosse descendo, o trabalho seria 1.500 joules. E quanto que daria o módulo? Também daria 1.500, continuaria sendo a alternativa A. Exercício 4. Suponha que o conjunto formado pelo satélite e pelo foguete lançador possua massa de 1 vezes 10 ao cubo toneladas e seja impulsionado por uma força propulsora de aproximadamente 5 vezes 10 na 7 newtons, sendo o sentido do lançamento desse foguete perpendicular ao solo. Desconsiderando a resistência do ar e a perda de massa devido à queima de combustível, assinale a alternativa que apresenta corretamente o trabalho realizado em joule pela força resultante aplicada ao conjunto nos primeiros 2 km de sua decolagem. Considere a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado em todo o percurso descrito. E aí temos 5 opções. Então a massa aqui é 1 vezes 10 ao cubo toneladas. A força propulsora é 5 vezes 10 na 7 newtons. A gente quer calcular o trabalho nos primeiros 2 quilômetros dessa trajetória, sendo que g é 10 metros por segundo ao quadrado. Calcular o trabalho nessa distância. No caso aqui, o trabalho da força resultante, né? Então, vamos supor que isso aqui seja o conjunto de satélite e foguete lançador. A gente tem, ele pede para a gente considerar basicamente duas forças, né? Força peso e a força F aqui que está impulsionando o conjunto. Bom, vamos calcular essas forças, né? Aqui, colocando em quilogramas, de tonelada para quilograma, a gente fica 1000 vezes maior o valor. Então vai ser 1 vezes 10 na 6 quilogramas a massa do conjunto. A gente multiplica por 1000 para passar de toneladas para quilogramas. Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso, então, vai ser 1 vezes 10 na 6 vezes 10, que dá 1 vezes 10 na 7 newtons. A gente está fazendo quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. A gente chega em newtons. Esse é o valor em newtons. Então, isso aqui vale 1 vezes 10 na 7 newtons. E isso aqui 5 vezes 10 na 7 newtons. A força resultante vai ser a subtração da maior menos a menor. Então, a gente vai ter 5 vezes 10 na 7 menos 1 vezes 10 na 7. Colocando 10 na 7 em evidência, a gente vai ter 5 menos 1 vezes 10 na 7, que é 4 vezes 10 na 7 newtons. A força resultante, então, tem esse valor, 4 vezes 10 na 7 newtons. O trabalho da força resultante é força resultante vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, para isso aqui sair em joules, a gente tem que ter força resultante em newtons, já está em newtons, distância em metros. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 10 ao cubo metros. Vamos usar 2 vezes 10 ao cubo e não 2. Porque 2 está em quilômetros e 2 vezes 10 ao cubo está em metros. Então a gente vai ter 4 vezes 10 na 7 newtons, que é o valor da força resultante, vezes 2 vezes 10 ao cubo metros, que é a distância, vezes, bom, o ângulo da força resultante, que é na vertical para cima, é 0 grau com deslocamento, porque o deslocamento está na vertical para cima. Cosseno de 0 grau é 1. Então, aqui multiplicando, a gente faz 4 vezes 2 é 8, vezes 1 continua dando 8. Multiplicando as potências, a gente tem 10 elevado a 10 joules. Esse é o valor do trabalho da força resultante nos 2 primeiros quilômetros. Aqui a alternativa D, 8 vezes 10 na 10 joules. Exercício 5.
Uma caixa é deslocada na direção horizontal por uma força constante cujo módulo vale 4 newtons. A força é aplicada em uma direção que está a 30 graus da direção horizontal, conforme indica a figura abaixo. A caixa é deslocada da posição A até a posição B, realizando o deslocamento D igual a 5 metros. Considere que seno de 30 graus igual a meio, cosseno de 30 graus igual a 0,87. O trabalho realizado pela força aplicada para mover a caixa será de aproximadamente, e a gente tem 5 opções. Bom, você tem uma força de 4 newtons, que está fazendo um ângulo θ de 30 graus com a horizontal. A caixa se desloca na horizontal por uma distância de 5 metros. Ele deu o valor do seno de 30 graus como seno meio, cosseno de 30 graus como seno 0,87. E ele quer o trabalho realizado por essa força F. Bom, o trabalho realizado pela força F é F vezes D vezes cosseno do ângulo que a força F faz com o deslocamento D. Então, o trabalho da força F vai ser 4 vezes 5 vezes cosseno de 30 graus. Aqui está em newtons, aqui está em metros, isso aqui não tem unidade, então o resultado vai ser em joules. O trabalho da força F vai ser 4 vezes 5, 20 vezes 0,87. Então, o trabalho da força vai ser 17,4 joules, alternativa A. Exercício 6. Um grupo de pessoas, por intermédio de uma corda, arrasta um caixote de 50 kg em movimento retilíneo praticamente uniforme, na direção da corda. Sendo a velocidade do caixote 0,5 metros por segundo e a tração aplicada pelo grupo de pessoas na corda igual a 1.200 newtons, o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos é no mínimo igual a 5 opções. Vamos anotar os dados. Massa de 50 kg. A gente tem a realização do movimento retilíneo uniforme com a velocidade de 0,5 metros por segundo. A tração é de 1.200 newtons. E no tempo de 10 segundos, qual que seria o trabalho feito pela tração, pela força de tração? Bom, aqui com certeza a força-peso é anulada pela força normal, não tem movimento na vertical. E a força de tração é anulada pela força de atrito. Também não existe resultante na horizontal. E ele realiza MRU. Mas a gente quer saber o trabalho da força de tração. O trabalho dessa força de 1.200 newtons. Então, o trabalho da força de tração é a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Então, aqui vamos descobrir a distância. A gente sabe que a velocidade é constante, de meio metro por segundo. Durante 10 segundos, a gente sabe qual foi a distância percorrida. Se é meio vezes 10, a gente vai ter que ele vai percorrer 5 metros. Então, o trabalho da força de tração vai ser a força de tração de 1.200 vezes a distância de 5 metros, vezes o ângulo do deslocamento entre o vetor deslocamento e o vetor tração é zero. Então, cosseno de 0 grau. Então, a gente tem 1.200 vezes 5 vezes cosseno de 0 grau é 1. Isso aqui vai dar 6.000 joules. Newton vezes metro é joules. Colocando em notação científica, 6 vezes 10 ao cubo, joules. Alternativa B. Exercício 7. O corpo representado
está sendo deslocado por uma força de direção e sentido constante e módulo variável conforme o diagrama abaixo. O trabalho realizado por essa força ao deslocar o corpo da posição 5 metros à posição 20 metros a gente quer o trabalho de uma força variável. Aqui está o corpo, você vê que a única força aplicada na horizontal é a força F, e a gente quer saber qual é esse trabalho dessa força F da posição 5 metros até a posição 20 metros. Então, vou anotar aqui S1 de 5 metros a S2 de 20 metros. Qual é o trabalho da força F? Então, aqui a força é variável, a gente não pode aplicar na fórmula que o trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ, porque essa força aqui não tem um valor único, ela varia, né? Ela começa em 40 newtons, depois vai para 20 newtons. Se fosse de 10 até 20 metros, a gente poderia usar a fórmula, porque nesse trecho a força é constante. Mas de 5 a 10 metros, ó, o valor da força muda com o passar do tempo. Aí depois de 10 a 20 ele fica constante. Então a gente não pode usar essa fórmula. O que a gente vai poder fazer é pegar o gráfico e calcular a área sob o gráfico, né, entre o gráfico e o eixo X. Essa área vai ser numericamente igual ao trabalho. Então a gente quer de 5 a 20, essa aqui vai ser a área que a gente tem que calcular. Seria essa área vezes o cosseno de θ. Mas como a gente vê pela ilustração, o ângulo é 0 grau, cosseno de 0 grau vale 1, então nesse caso aqui o trabalho é numericamente igual a essa área. Como que a gente calcula a área? A gente divide, então, a gente pode fazer desse modo, dividir em um retângulo mais um triângulo. Então vamos lá, a área do retângulo vai ser base vezes altura. De 5 até 20 metros, a gente tem 15, vezes a altura é 20 newtons. Base vezes altura, a área do retângulo. Então aqui a gente tem 300 joules nessa área desse retângulo. Agora a área do triângulo. A área do triângulo vai ser base, que é de 5 a 10, então 5 metros, vezes a altura desse triângulo, de 20 para 40 é 20, sobre 2. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então isso aqui dá 50 joules. Ou seja, o trabalho da força F vai ser 300 mais 50. O trabalho da força F vai ser 350 joules, alternativa A. Exercício 8. De acordo com a publicação médica especializada, uma pessoa caminhando a velocidade constante de 3,2 km por hora numa pista plana horizontal consome, em média, 240 quilocalorias em uma hora. Adotando 1 quilocaloria igual a 4.200 joules, pode-se afirmar que a potência desenvolvida pelo organismo e a força motriz exercida pelo solo por meio do atrito sobre os pés dessa pessoa valem, em média, aproximadamente. E aí temos 5 opções. Então vamos anotar os dados. Então, uma velocidade média de 3,2 km por hora. Ele vai consumir uma energia ou trabalho de 240 quilocalorias no tempo de uma hora. Então ele quer saber qual a potência e qual a força de atrito exercida sobre os pés da pessoa. Bom, a potência é a energia pelo tempo gasto para consumir ou gerar essa energia, ou trabalho sobre o tempo gasto
para poder realizar aquele trabalho. Como a gente quer a potência em watt e a força em newton, watt significa joule por segundo. Então vamos transformar aqui o trabalho em joule e o tempo em segundos. Bom, 1 quilocaloria são 4.200 joules. Então aqui para a gente passar essa energia, esse trabalho para joule, 240 quilocalorias, isso aí vai equivaler a 240 vezes 4.200. E aí vai ficar em joule. Cada uma quilocaloria dessa aqui vale 4.200. Você tem 240, fica 240 vezes 4.200 joules. E o tempo de uma hora, passando para segundo, a gente fica com 3.600 segundos. Agora a gente pode calcular a potência em watt, porque aí seria 240 vezes 4.200 dividido por 3.600. Como a gente tem joule por segundo, a resposta vai sair em watt. Vou simplificar aqui esses dois zeros com esses dois zeros. A gente tem 240 vezes 42 dividido por 36. Fazendo o cálculo, a gente chega em 280 watts. Essa é a potência dessa máquina, que está consumindo 240 quilocalorias por hora. Então, agora a gente quer saber qual é a força. A gente está supondo que a velocidade é constante, né? Você tem um movimento retilíneo uniforme, é no plano horizontal, e a força de propulsão, que é a força de atrito, é igual à força de tração que você empurra o chão para trás. É exatamente a mesma força que você recebe de atrito para frente, e vai fazer com que a resultante seja zero, e você realize MRU. E a gente quer saber que força é essa. Essa força é responsável por realizar o trabalho que gera essa potência. E então aqui a gente tem 280 joules a cada segundo. E a gente quer saber qual é a força. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. Aqui a gente está considerando que a força de atrito na direção do movimento, que é quem vai ocasionar o movimento, está fazendo um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho vai ser força vezes distância. Se a gente quer saber essa força, a gente tem que ter a distância, considerando que são 280 joules em um segundo. Bom, para isso, a gente vai ver com essa velocidade aqui, que é constante, o movimento retilíneo uniforme, qual é a distância que se desloca em um segundo. Então, com a velocidade de 3,2 km por hora, a gente faz 3,2 dividido por 3,6 e a gente consegue o resultado em metros por segundo. Isso aí, fazendo a simplificação, equivale a 8 nonos de metros a cada segundo. Então, você tem trabalho de 280 joules em um segundo com o deslocamento de 8 nonos de metros, que a velocidade é 8 nonos de metros a cada segundo. Bom, a gente não divide aqui porque vai dar uma dízima periódica, vamos deixar na forma de fração para que o resultado seja exato. Então agora a gente pode aplicar na fórmula do trabalho. Você tem 280 joules de trabalho por uma força que a gente vai descobrir, que é aplicada durante uma distância de 8 nonos de metros. Newton vezes metro dá joule. Então o resultado aqui vai sair vai ser uma força em newtons. A gente vai ter 280 vezes 9 dividido por 8. Essa força é
315 newtons. Esse é o resultado. Então, 280 watts, 315 newtons. Alternativa B. Exercício 9. O gráfico representa o valor algébrico da força resultante F, que age sobre um corpo de massa 5 kg, inicialmente em repouso, em função da abscissa x. O trabalho realizado por F, no deslocamento de x igual a 0 até x igual a 4 metros, em joules, vale? Temos 5 opções. Ele te dá a massa de 5 kg, mas você não vai precisar dessa informação. A força é variável e você quer saber o trabalho realizado pela força resultante F. Então, o trabalho em geral a gente calcula como força vezes distância vezes cosseno de θ, quando a força tem um valor fixo. Mas nesse caso aqui, pelo gráfico, a gente nota que a força aumenta e depois diminui, não tendo um valor fixo. Então a gente não vai poder usar essa fórmula. Mas como o corpo estava inicialmente em repouso e a gente está calculando o trabalho da força resultante, F aqui é a nossa força resultante, a gente sabe que o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento é 0 grau. Cosseno. O ângulo é 0 grau e o cosseno de 0 vale 1. Então o trabalho é dado por unicamente força vezes distância. Se ela fosse fixa, a gente poderia multiplicar F vezes D. Como ela não é fixa, a gente sabe que esse trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico que a gente tem. E quando você calcular a área aqui, mesmo com a força não tendo um valor fixo, você vai achar o produto, no caso aqui do comprimento, que representa o deslocamento, vezes a força. No caso, essa área é a área sob o gráfico, até o eixo X. Essa área vai ser numericamente igual ao trabalho. E é assim que a gente calcula quando a força não tem um valor fixo, ela é variável. As unidades estão em metros e newton, então essa área vai ter como resultado joule. E como se trata de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Então o trabalho vai ser igual a base é 4 metros, multiplicado pela altura que é 10 newtons, sobre 2 da fórmula da área do triângulo, a gente chega em 20 joules. Alternativa C. Exercício 10. Um motor aplica uma força que produz um trabalho de 1,5 kJ em 1 minuto e 40 segundos. A potência média desenvolvida é em watts de, em 5 opções. Então você tem um trabalho de 1,5 kJ no tempo de 1 minuto e 40 segundos. E a gente quer saber qual a potência em watt. Bom, a potência é trabalho por tempo. Só que para sair em watt, a gente tem que colocar joules por segundo. Passando aqui para joules, a gente troca esse K aqui por 10 ao cubo, que o K significa quilo. Então a gente tem 1.500 joules. E aqui 100 segundos. Fazendo esse cálculo da potência, trabalho sobre tempo, nas unidades corretas, a gente tem 1.500 dividido por 100, a gente chega em 15 joule por segundo, vai ser 15 watts. Portanto, alternativa B.